Fala, concurseiro! Se você não me conhece, meu nome é Samuel Luiz e esse é o Legisla Ação. Prosseguindo com a nossa caminhada para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, vamos dar início à nossa aula 3. Então, assine o canal, ative as notificações, dê o seu like e chega de enrolação. Produção, solta a vinheta, bora pro vídeo. Iniciando a nossa aula 3, concurso Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Logerge, aula 3. Então, passando pelos tópicos da aula de hoje, vamos passar pelas competências dos membros da Administração Superior do Tribunal de Justiça, o presidente, os 3 vices e o corregedor. Então, bora começar. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro é o chefe do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Então, vamos iniciar pelas competências dele. Então, bora lá. O presidente do tribunal vai dirigir os trabalhos do Tribunal de Justiça. Então é como se ele fosse o gerente geral. Você vai perceber que as atribuições do presidente do tribunal são todas administrativas. Ele vai presidir as eleições dos cargos de direção do tribunal e quem vai escolher é o tribunal pleno, né? Isso é uma competência que nós vamos ver lá no regimento interno. Então, ele vai presidir a sessão para a escolha dos membros da administração superior. Ele também vai presidir as sessões do Tribunal Pleno, do Conselho da Magistratura e do órgão especial. Vai prover os cargos de desembargador, juiz de direito e juiz substituto. Lembrando que quem vai prover os cargos oriundos do 5º Constitucional é o governador do Estado. Ele vai designar o juiz em substituição, acumulação e auxílio na primeira instância. Então, quando o juiz tiver que se afastar da sua vara, do seu juizado na primeira instância, ele pode ser substituído. O presidente do tribunal vai designar um juiz para atuar no lugar dele lá, enquanto ele estiver afastado, ou ele vai designar outro juiz para acumular a sua função, mais aquela do juiz que se afastou, ou vai designar um juiz para atuar em auxílio àquele juiz que tiver um número muito grande de processo, para desafogar o sistema. Vai designar também, por indicação do Corregedor-Geral de Justiça, os dirigentes dos núcleos regionais e os juízes para ficar à disposição da Corregedoria-Geral de Justiça. Também vai designar, por indicação do terceiro vice-presidente, o juiz para ficar à disposição da terceira vice-presidência. E, por fim, vai designar o juiz para a função de diretor do fórum. Prosseguindo, ele vai organizar a tabela de substituição de magistrados no caso de suspeição e faltas ocasionais. Naquele caso. No caso de alguma coisa extraordinária, aí ele mesmo designa extraordinariamente o juiz lá para substituição, acumulação ou auxílio. Vai organizar as férias dos magistrados, vai superintender todas as atividades do Poder Judiciário do Estado, tanto as judiciais como as administrativas, podendo para isso funcionar perante qualquer autoridade, salvo competência específica, né? Se um órgão tiver alguma competência específica, aí ele não vai atuar. Vai expedir atos de disponibilidade e declaração de incapacidade de magistrados e servidores. E vai aplicar as medidas disciplinares a servidores, notários e registradores. Lembrando, então, quem aplica apenas a servidores, notários e registradores é o presidente do tribunal. Vai prover e declarar vaga os cargos dos serviços auxiliares na Secretaria do Tribunal e na Secretaria da Corregedoria. Nessa da Corregedoria, por indicação do corregedor. Expedindo atos de nomeação, vacância, progressão, exoneração, demissão, aposentadoria e outros atos. Então, a sua nomeação, quando você for aprovado no concurso para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, quem vai fazer a sua nomeação é o presidente do tribunal. Vai prover e declarar vaga os cargos de comissão e as funções de confiança, salvo as que forem vinculadas à corregedoria. Quem vai prover as funções de confiança ou declarar vaga na corregedoria é o corregedor. Vai apresentar anualmente relatório circunstanciado das atividades do Poder Judiciário. Vai consolidar a proposta orçamentária e o plano de ação governamental encaminhando para o órgão especial. Vai fazer publicar no órgão oficial as providências de caráter geral e os nomes dos advogados eliminados ou suspensos do quadro da OAB. Vai submeter ao Conselho da Magistratura os projetos de atos normativos de administração de pessoal e administração de financeira. Lembra lá das competências do Conselho da Magistratura? Ele dispunha que ele tem a função administrativa superior e editando atos normativos de administração de pessoal e administração financeira. Então, o presidente do tribunal vai submeter projetos a ele, ao Conselho.
E o conselho é que vai decidir, né, sobre esses projetos, se aprova ou não. Vai disponibilizar dados estatísticos de produtividade dos magistrados. Vai designar, quando necessário, o juiz do registro civil das pessoas naturais. E vai designar também, entre os desembargadores, o gestor do Fundo Especial do Tribunal de Justiça. Fundo Especial que vai gerir as receitas, né, para modernização, aparelhamento, custeio dos serviços do Poder Judiciário. Vai expedir também atos de suspensão dos prazos processuais e expedir também os atos de outorga e extinção da delegação dos serviços notariais e de registro. Aqui é uma competência comum a todos, né? Expedir atos executivos, atos normativos, avisos, circulares, convites, convocações, ordens de serviço, portarias. Aqui está disciplinando o poder regulamentar, poder disciplinar, poder hierárquico, né? Então, esses atos referentes aos poderes administrativos. Vai instituir comissões e designar magistrado para compor essas comissões, salvo duas: a Comissão de Regimento Interno e Comissão de Legislação e Normas. Essas, quem vão designar os magistrados é o órgão especial. É uma competência que está disposta lá no Regimento Interno. E demais atribuições. Isso quer dizer que isso aqui é apenas um rol exemplificativo. Podem vir outras normas editadas pelo tribunal ou por lei que vai atribuir outras competências ao presidente do tribunal. Agora vamos passar pela competência dos 3 vices. Não precisa ficar com medo não, que eu trouxe uma dica aqui para você que vai facilitar muito na hora da resolução das questões. Vamos lá. Competência do primeiro vice. Então, sempre que você vê na sua prova natureza civil, você vai associar ao primeiro vice-presidente. Então, vamos fazer um exercíciozinho aqui. Sempre que você vê natureza civil, primeiro vice-presidente. Agora, vamos passar pelas competências dele. É o que tem número menor de competências, primeiro vice. Então, vamos lá. Ele vai substituir o presidente cumulativamente com as suas funções. Então, se o presidente se ausentar por algum motivo, ele vai lá e substitui o presidente, provisoriamente, obviamente, cumulativa com as suas funções. Então, ele não vai delegar suas funções para ninguém, não. Ele vai acumular as suas funções mais a do presidente do tribunal. Vai integrar o órgão especial e o Conselho da Magistratura como membro nato. Isso é uma competência comum aos 3 vices e ao corregedor. Vai distribuir os feitos de natureza civil aos órgãos julgadores de segunda instância. Então, natureza civil. Lembrando do nosso esquema lá. Aqui também é uma competência comum a todos eles, os 3 vices e o corregedor. Vai tomar parte no órgão especial sem a função de relator ou revisor, salvo vinculado por distribuição ou vista anterior. Também essa aqui é uma competência comum a todos eles, só vai mudar um pouquinho ali no terceiro vice. Mas eles vão exercer a função administrativa delegada pelo presidente do tribunal. E vai expedir atos normativos, avisos, circulares, né, de sua competência. Isso aqui é aqueles poderes administrativos, né? Todos vão ter o presidente, os 3 vices e o corregedor. Agora, a dica de competência referente ao segundo vice. Sempre que você vê na sua prova natureza criminal, o recurso ordinário constitucional é competência do segundo vice. Quando nós começarmos a fazer as questões, na aula de exercícios, vocês vão ver que isso aqui vai facilitar 200%. Então vamos lá. Incumbe ao segundo vice-presidente. Ele vai substituir o primeiro vice, no caso de afastamentos ocasionais, cumulativamente com as suas funções. Ele não vai poder delegar, ele vai acumular a função dele de segundo vice mais a função do primeiro vice. Integrar o Conselho da Magistratura e o órgão especial como membros natos. Vai presidir as sessões criminais, lembra, criminal é o segundo vice. Aqui é aquela competência comum a todos, tomar parte nos julgamentos do órgão especial, sem a função de relator ou revisor, salvo vinculado por vista anterior. Distribuir os feitos de natureza criminal aos órgãos de segunda instância, aos órgãos julgadores. Né? Sempre que você vê criminal na sua prova, é o segundo vice. Exercer o juízo de admissibilidade de recurso ordinário constitucional, aqui é a segunda, né? A segunda do nosso esquema. Apreciar o efeito suspensivo nos recursos ordinários constitucionais ainda não submetidos ao juízo de admissibilidade. Agora, 2 que são comuns a todos: funções administrativas delegado do presidente e aquela referente aos poderes administrativos, né? Expedir atos normativos, circulares, ordens de serviço, sobre matéria de sua competência. Agora, vamos passar pelas competências do terceiro vice. Vamos observar aqui a nossa dicasinha para facilitar na hora da prova. Terceiro vice, você vai associar recurso extraordinário e especial e tribunais superiores. Então, sempre que falar na prova, recurso especial, recurso extraordinário e tribunais superiores, é competência do terceiro vice.
Incumbe ao terceiro vice substituir o segundo vice ou o corregedor-geral, acumulando com as suas funções, é claro, né? Vocês vão perceber que o terceiro vice é o membro da administração superior que mais trabalha. Além do presidente, né? O presidente também tem muitas funções administrativas, mas o terceiro vice trabalha bastante, ele vai ter várias funções aqui. Então ele vai substituir o corregedor e o segundo vice, cumulando com as suas atribuições. Ele não pode delegar, né? Vai ter que acumular. Aqui uma competência comum a todos, né? Integrar o órgão especial, conseguir a magistratura como membros natos, exercer as funções administrativas e judicantes. Lembra da ressalva que eu falei? Ele vai exercer as funções administrativas e judicantes delegadas pelo presidente do Tribunal de Justiça. Então, esse aqui tem uma pequena ressalvazinha, né? Funções administrativas e judicantes, delegadas pelo presidente ou pelo regimento interno. Também, outra atribuição comum aos outros membros da administração, tomar parte nos julgamentos do órgão especial sem a função de revisor ou relator, salvo vinculado por vista anterior. Vai admitir, inadmitir, suspender, realizar juízo de conformidade dos recursos especiais e dos recursos extraordinários aos tribunais superiores. Lembrando, né? Nosso esquema. Recurso especial, recurso extraordinário, tribunais superiores. Terceiro vice. Processar os recursos da inadmissão de recurso extraordinário, recurso especial para os tribunais superiores. Vocês podem observar que com as nossas dicas ficou mais fácil, né? Você associar a competência de um ou de outro. Isso vai facilitar 200% na hora da resolução das questões, vocês vão ver. Vai responder às reclamações constitucionais referente a esse artigo da Constituição que dispõe ele. Que as reclamações para a preservação de sua competência e garantia da autoridade das suas decisões vai ser respondida pelo terceiro vice. É uma competência constitucional, né? E foi atribuída pela LODGERG ao terceiro vice. Vai definir os procedimentos relativos ao processamento de recurso especial e recurso extraordinário no caso de recursos repetitivos, recurso geral e criação de tese. Vai acompanhar o julgamento dos recursos paradigmas e dos recursos representativos de controvérsia aos tribunais superiores. Então, ele vai acompanhar o julgamento para ver o que vai dar, né? O que é recurso paradigma? Quando houverem muitos recursos com o mesmo objeto, né, recursos semelhantes, os tribunais eles vão sobrestar os julgamentos dos recursos que tiverem em andamento, vão parar eles ficam lá esperando, e o Tribunal Superior vai julgar esse recurso paradigma. Quando ele tiver julgado, essa decisão vai vincular as decisões posteriormente que vierem, né? Até uma alteração do entendimento. É uma espécie de jurisprudência. Então, ele vai acompanhar os recursos e, após isso, ele vai remeter ao órgão de origem, o órgão julgador, para que tome as providências, né? Depois de decidido o recurso paradigma, quando eles tiverem um entendimento, né? Ele vai deferir ou indeferir a eficácia suspensiva a recursos especiais, recursos extraordinários, ainda não submetido a juízo de admissibilidade. Então, né, quando você precisa de uma tutela de urgência, no caso de recurso especial, recurso extraordinário, que não foi feito o juízo de admissibilidade ainda, quem vai decidir é o terceiro vice-presidente. Vai prestar informações solicitadas pelos tribunais superiores em matéria jurisdicional ou processo de tramitação na terceira vice-presidência. Vai indicar ao presidente do Tribunal de Justiça o juiz de direito que vai prestar auxílio, que vai ficar à disposição lá na terceira vice-presidência. Aqui é aquela competência comum a respeito de poderes administrativos, né? Vai expedir atos normativos, avisos circulares, ordens de serviço de sua competência. Agora vamos entrar na competência do corregedor geral. Começando com o nosso quadro de dica aqui, né? Para na hora da prova você se ligar na competência. Sempre que mencionar fiscalizações e correções a juízes de primeiro grau, servidores de primeiro grau e serviços notariais e registrais, é competência do corregedor geral. Então, você vai ver que isso vai facilitar bastante. A gente vai ver nas competências dele essas nomenclaturas aqui. O que é a Corregedoria Geral de Justiça? Eu vou sair daqui da frente para facilitar a visualização. A Corregedoria Geral de Justiça é um órgão de planejamento, supervisão, coordenação, orientação, disciplina e fiscalização das atividades administrativas e funcionais da primeira instância do Poder Judiciário, dos serviços notariais e registrais. E ela vai ser exercida por quem? Pelo Corregedor Geral de Justiça. Então, você pode observar aí o macete que nós vimos no slide anterior, né? Sempre que falar primeira instância do Poder Judiciário, serviços notariais, fiscalização, disciplina e tal, é do Corregedor Geral de Justiça. Atribuição.
incumbe ao Corregedor-Geral de Justiça substituir o terceiro vice, cumulando com as suas atribuições, é claro, além de toda aquela imensidão de atribuições que ele vai ter, ainda vai ter que acumular as suas funções com a do terceiro vice se o terceiro se ausentar. Vai dirigir as atividades administrativas da Corregedoria Geral, aquela atribuição comum, né? Vai integrar o órgão especial e o Conselho da Magistratura como membro nato. Também vai tomar parte no órgão especial sem a função de relator ou revisor, salvo vinculado por vista ou distribuição anterior. Vai instruir representação contra juiz por determinação do órgão especial. Aqui vai um adendo importante. Ele não vai aplicar penas a magistrados, nem o magistrado de primeira instância. Ele vai apenas instruir o processo, quando determinado pelo órgão especial, e também ele vai fazer a investigação preliminar, de ofício, quando ele mesmo observar alguma coisa, ou mediante representação de algum órgão, de alguém, determinando um arquivamento quando ele não averiguar infração disciplinar ou ilícito penal. E vai encaminhar a proposta ao órgão especial para abertura de parte contra magistrado de primeiro grau, né? Quando ele observar alguma coisa. Ou vai pedir o arquivamento, né? No caso lá de ele não ver nada. Reclamações e representações contra órgãos e servidores no primeiro grau de jurisdição, na sua secretaria ou nos serviços notariais de registro, vai ser competência do corregedor. Vai superintender a distribuição de feitos na comarca da capital e do interior. Vai prestar ao tribunal informações sobre promoção, remoção, permuta de magistrado de primeiro grau. Lembra aí, magistrado de primeiro grau está lá na nossa tabelinha. Vai praticar todos os atos de lotação, designação, movimentação, férias, licença de servidores do primeiro grau de jurisdição e os que tiverem na sua secretaria. Lembrando que nomeação é com o presidente do Tribunal de Justiça, hein? Mesmo de servidores. Vai aplicar as penas de advertência, repreensão, multa e suspensão no primeiro grau de jurisdição e na sua secretaria. O Corregedor-Geral de Justiça também vai julgar os recursos quando o chefe de serventia ou o juiz de direito aplicarem as penas, né? Pena de advertência, repreensão, multa e suspensão. Quando o chefe de serventia e o juiz de direito aplicar essas penas, e no caso de advertência, repreensão e multa, vai ser em última instância, não vai ter mais recurso. Isso é uma disposição que nós encontramos lá na consolidação normativa. Então, só vai ter outro recurso, no caso de penas, aplicada pelos chefes de serventia ou juiz de direito, no caso de suspensão. No caso de advertência, repreensão e multa, não cabe mais recurso. O único recurso vai ser para o Corregedor de Justiça. Cuidado com isso aí. Nós vamos ver isso de novo lá na consolidação. Vai aplicar penas aos notários e registradores, salvo a perda da delegação. A perda da delegação é lá com o presidente do Tribunal de Justiça. Vai expedir normas de uniformização e padronização dos serviços administrativos em alguns órgãos da primeira instância. Então ele vai expedir normas de uniformização e padronização dos serviços administrativos, né? É o serviço do servidor, o serviço que nós vamos fazer quando eu entrar no tribunal, né? Então, incluindo instruções de relacionamento, como essas secretarias, como esses servidores da primeira instância, desses órgãos aqui, vão se portar com relacionamento com juízos, órgãos ou entidades. Vai fixar o número de colaboradores voluntários e proceder à sua designação, por indicação do juiz de direito, da infância e da juventude e do idoso. Também vai indicar o presidente do tribunal, juiz de direito, para auxílio na sua corregedoria, para ser coordenador da Central de Serviços Judiciais e para ser o dirigente do NUR. Lembrando, o dirigente do NUR, quem indica é o corregedor. Ele vai indicar para o presidente. Vai apresentar relatório da corregedoria do exercício anterior e aquela disposição comum a todos sobre poderes administrativos, né? Vai expedir atos normativos, atos reservados, avisos, circulares, convocações, ordem de serviço e sua competência. Vai expedir atos de regulamentação da atividade correcional, lembrando, correção, corregedor, e adotar as providências para a realização da correção geral anual, sem prejuízo de outras correções, né? Correções extraordinárias, especiais, que ele entender tem que fazer. Vai designar e dispensar as funções gratificadas da sua secretaria, lembrando que cargo de confiança e função gratificada, função de confiança, quem vai designar ou dispensar é o presidente do Tribunal de Justiça, salvo na secretaria da corregedoria. Aí quem vai fazer isso é o corregedor-geral. Agora aqui vai uma observação importante. A correção geral observará calendário organizado pela Corregedoria Geral de Justiça. A Corregedoria Geral de Justiça não vai fazer a correção geral anual. Quem vai fazer isso são os magistrados
nas suas serventias, as que forem subordinadas a ele, e nas outras serventias, os magistrados designados pelo corregedor-geral. Então, muito cuidado com isso aí. Nós vamos ver isso de novo lá na consolidação, que vai ajudar a fixar. E para encerrar o nosso estudo de hoje, aqui está uma tabelinha de como vai ser feita a substituição, né? O presidente vai ser substituído pelo primeiro vice, o segundo vice vai substituir o primeiro, o terceiro vai substituir o segundo vice e o corregedor, no caso de afastamentos ocasionais. Lembrando que eles vão sempre acumular suas atribuições. Eles vão fazer as suas atribuições mais a do substituído. Ok? Então, chegamos ao final da nossa terceira aula da Loi de Gerge. Na aula de hoje, passamos pela competência dos membros da administração superior do tribunal, competência do presidente, competência dos 3 vices e competência do corregedor. Vimos aquelas tabelinhas, grave essas tabelinhas, pelo amor de Deus. Vai ajudar 200% na hora da sua prova. Vocês vão ver isso na aula de mais tarde, na aula de exercício. Se você gostou da aula, se ela foi útil para você de alguma forma, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe seu like, compartilhe essa aula com alguém que vai fazer esse concurso. Lembrando que 8 da noite, aula de exercício, aula 3. Se você quiser ver as questões antes, siga lá no Instagram. Na descrição desse vídeo aqui, vai estar os slides dessa aula aqui. Então, por hoje é só, fiquem com Deus, até a próxima aula. Meu nome é Samuel Luiz e esse aqui é o Legisla a Ação.